Desde os primórdios, a humanidade é consumida pelo desejo. Desejo esse que ocasionou na criação de uma única fruta. E essa fruta foi responsável pela queda do mundo. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark Animes aqui falando. E a história que eu vou contar pra vocês hoje é do passado, antes do século perdido de One Piece. Então, se você tá curioso, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada emborrachada no botão do like que me ajuda bastante. Sem mais enrolação, vamos direto pro assunto principal do vídeo. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela então perguntou à mulher: é verdade que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? A mulher então respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comam dele, nem toquem nele, para que não morram. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão exatamente como Deus, conhecendo do bem e do mal. A mulher então se virou e, ao observar a árvore, ela parecia agradável aos seus olhos, e era atraente para se desejar, e também desejável para dar entendimento. Tomou então do seu fruto e comeu. E é exatamente por isso que tudo aconteceu dentro de One Piece. E essa história vai muito além do século perdido. Eu sei, meu delinquente, que você não tá entendendo nada, mas se acalme que eu vou explicar pra vocês com certeza o que tá acontecendo. E com essa teoria você vai entender tudo o que acontece nessa obra maravilhosa. Todo mundo que é fã de One Piece quer saber exatamente duas coisas: o que é One Piece e o que é o século perdido. E no capítulo 1138 dessa obra maravilhosa, Eiichiro Oda acabou revelando pra gente um painel que acabou sendo encontrado em Elbaf por Franky, que mostra claramente o que aconteceu naquele período, mas fomos completamente enganados mais uma vez. A representação desse painel, ela é muito clara, mais clara do que o sol que ilumina a Ilha dos Homens Peixes. Esse painel é dividido em dois tempos completamente diferentes, o passado e o futuro. E é claro, Franky representando o presente. E estando exatamente no meio do painel, ele identifica que a gente está prestes a iniciar uma nova era dentro de One Piece. A Era dos Deuses está prestes a iniciar. E você deve estar se perguntando, Sonark, da onde diabos você tirou essa conclusão? Então vou ter que separar a história de One Piece em três partes para você entender um pouquinho melhor. Vamos partir do começo. Por que você acha que Oda utilizou o personagem Franky para encontrar esse painel, para visualizar esse painel? É exatamente porque Franky é o que mais representa a entidade de Deus dentro do universo de One Piece. Esse personagem é ninguém mais, ninguém menos que o Criador, o carpinteiro do bando dos Chapéus de Palha. E dentro do cristianismo e do judaísmo, Deus é representado também como um carpinteiro, o homem que deu as dimensões para a criação da Arca de Noé, e também o engenheiro e criador do nosso queridíssimo universo. Mas voltando a analisar esse painel, se você olhar o Franky diretamente, automaticamente você consegue reconhecer o personagem, porque sim, você já leu One Piece, mas quem nunca leu essa obra maravilhosa, automaticamente faz uma ligação do personagem a demônios, porque ele está utilizando um capacete de chifres. Então tudo nesse painel é uma indução clara ao erro, onde deuses podem ser vistos como demônios e demônios podem ser vistos como deuses. Olha só que maravilha. Me diz aí se é ou não é a representação perfeita de Musamá. Mas continuando, vamos separar a história de One Piece em três partes. Primeiramente, Deus criou tudo e todas as coisas, todos os animais, as plantas e também duas árvores gigantescas representando todo o seu poder no universo. Uma dessas árvores tem seu nome como Grande Árvore do Tesouradão. Já outra árvore é conhecida como a Árvore da Luz Solar Eva. E essas duas árvores criadas têm apenas uma única função, que é auxiliar a humanidade. Se você voltar no arco de Water 7, Franky utiliza a madeira feita da Árvore Adão para criar o Thousand Sunny, que é um navio que os Chapéus de Palha usam para navegar pelos mares, e também é o mesmo tipo de madeira que foi utilizado no Oro Jackson, navio de Roger, o Rei dos Piratas. Mas é claro que após Deus ter criado a Árvore Adão, ele percebeu que Adão se sentia sozinho demais. No caso, não podia suprir a humanidade somente com aquelas coisas. Então Deus decidiu criar a Árvore Eva, que tinha como função, é claro, absorver a luz solar, dar frutos para a raça humana para ele se alimentar e transformar essa luz solar em energia para auxiliar os humanos. Mas claro que Deus deu um aviso a todas as pessoas. Essas duas árvores
estão aqui para auxiliá-los em todas as coisas, mas nunca, jamais vocês devem consumir do fruto da união dessas duas árvores, pois isso ocasionará a morte de todas as coisas. E Deus então deixou um jardineiro guardião para manutenção dessas duas árvores, uma criatura mitológica gigantesca conhecida pelo seu nome como Zunesha, um elefante gigante que com sua imensa tromba levava os frutos da árvore diretamente à civilização que morava aos pés dessa gigante criatura. Mas é aí que a situação se complica um pouquinho, porque se você olhar esse painel, utilizar a parte central do meio, você consegue contar essa história maravilhosa. Mas notem que ao lado desse painel tem uma serpente enfrentando diretamente um monstro voador e os dois cospem fogo, automaticamente anulando ambos os ataques, mostrando que ambos têm o mesmo nível de força e um não sobrepõe o outro. E aí que vem a segunda parte da história da criação do universo dentro de One Piece. Após a criação da árvore Eva e o envio da energia solar para as profundezas da Terra, ela acabou levantando um ser há muito tempo adormecido, um demônio primordial que se incomodava com aquela luz que apenas interrompia o seu sono. Assim que ele se levantou, entrou em uma batalha feroz contra o Deus que criou aquele universo, mas como os poderes estavam empatados, ele decidiu então tentar a humanidade, ensinando para ela todo tipo de tecnologia e como funcionava uma civilização moderna. E é claro que isso levou a humanidade a constantemente escavar a Terra em busca de energia, a mesma energia que constantemente a grande árvore da luz solar Eva acabava absorvendo do céu, e isso fez a humanidade entrar num ciclo vicioso e extremamente cansativo, porque pessoas tinham que descer no mais profundo abismo e retirar diretamente essa energia das raízes da árvore, das raízes mais profundas. E é claro que todo ser humano é preguiçoso, não é? Até que então se levanta um rei sendo induzido diretamente pela grande serpente, que diz ao rei que se ele quiser poder o suficiente, um poder inimaginável, exatamente como Deus que criou aquele universo, ele terá que consumir do fruto proibido da união das duas árvores, árvore Adão e árvore Eva. E aí ele chegou no seguinte questionamento: como farei a união entre essas duas árvores gigantescas se elas estão em lados completamente opostos do mundo? E a serpente então diz: utilize o guardião. E você já sabe exatamente o que acontece. O rei ganancioso se aproxima de Zunisha, ordena que ele vá até a árvore Adão e busque um único fruto. Após uma longa viagem, Zunisha passou por diversos locais e acabou conhecendo diversos animais humanoides que iriam peregrinar até a árvore Eva para acabar se alimentando do fruto que vem diretamente daquela árvore. Por quê? Não faço a menor ideia, mas sim, eles necessitavam se alimentar daquele fruto constantemente. Após muito tempo, então, Zunisha retorna com os frutos da árvore Adão em suas mãos e entrega ao rei ganancioso. Rapidamente, então, no horizonte, uma serpente gigantesca se levanta mais uma vez e confronta o deus protetor da árvore. O rei ganancioso, então, ordena que Zunisha o levante o mais alto possível em direção à árvore Eva e ele apanha um dos frutos daquela árvore. E acontece o impensável: a união de duas coisas proibidas, que geram um fruto primordial, conhecido como fruta do desejo, ou apenas Akuma no Mi, a fruta do diabo. E se você quiser dar um nome para essa fruta, com certeza Oda, se for utilizar ela, seria Nezomu no Mi ou Yoku no Mi, que seria claramente a fruta do desejo. Para concluir, após o consumo dessa fruta, o rei ganancioso, mais conhecido como Imusama, teve um desejo completamente gigantesco por tudo e todas as coisas, e o seu maior desejo, herdado diretamente da grande serpente, e é claro, acabou perdendo a batalha contra o deus pássaro que protegia aquela árvore, simplesmente desejou extinguir o brilho daquela divindade e por fim então literalmente apagar o sol, o que fez ele então dividir os seus poderes diretamente com seus servos mais fiéis. E assim que Zunisha viu aquilo, ele se sentiu completamente envergonhado. O rei ganancioso então mais uma vez ordena que Zunisha vá para o mar, e assim que a gigantesca criatura sai, ele recebe o castigo divino, que é desfazer a união que há muito tempo ele fez. E o rei ganancioso faz o quê? Ele simplesmente eleva a árvore o mais alto que consegue, deixando ela longe do alcance da gigantesca criatura, fazendo ela perambular pelo oceano constantemente em busca da redenção do seu erro do passado. Mas uma das coisas acabou saindo fora do controle de Musama. A árvore solar Eva continua emitindo frutos com os mais diversos poderes, e inclusive um fruto que é direto ligado ao poder da luz do sol. E para evitar que isso
aconteça, ele acabou dominando o mundo completamente, deixando tudo debaixo dos seus olhares. E é claro, dando os poderes somente a quem é confiável a ele. Mas isso não foi o suficiente, até porque sempre que um combatente de Musamá morria no campo de batalha, a fruta acabava reencarnando e outra pessoa se alimentava dela, acabando com o equilíbrio perfeito que o rei ganancioso acabou de criar. E um desses frutos acabou chegando nas mãos do governante das Ilhas do Céu. Esse governante, utilizando seu mantra, acabou enviando um raio gigantesco, planejando incendiar aquela árvore, até porque ele acreditava que a desgraça que aconteceu no mundo é graças a essas duas coisas gigantescas, graças ao poder amaldiçoado da união dessas duas árvores. Após fazer isso, a árvore acabou se incendiando, mas os moradores acabaram impedindo, cortando o único galho que estava pegando fogo. E o restante da história você sabe exatamente o que é simplesmente a história do futuro. Uma história onde todos os seres subjugados pelo rei ganancioso acabam se unindo ao Deus do Sol e se revoltando contra ele, finalmente o derrotando e descobrindo exatamente o que é o One Piece. Deixa nos comentários aí pra mim saber a sua opinião, o que você achou dessa teoria. Acha que faz sentido ou é só maluquice da cabeça do Sonark? Também, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada emborrachada no botão do like, me ajuda bastante. E no mais é isso, e Sonark diz tchau!